gente, tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, Raquel Fontelli. Estou aqui hoje para fazer aquela chamadinha básica para o canal que eu sempre faço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Top of Mind. Vou trazer aqui algumas dicas para vocês de como tornar o seu produto um Top of Mind. Então fica aqui comigo que a gente tem muita informação bacana para trocar. Oi gente, tudo bem? Bom, conforme eu falei com vocês, dei aquela chamadinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Top of Mind. Então, já entrando aí, né, nesse tópico tão apurado aí pelas marcas, né, tão desejado, eu diria aí, pelas marcas, né, é o que toda marca gostaria de ter, de tornar o seu produto um Top of Mind. Então, começando, né, trazendo ali o conceito do que é um Top of Mind. Basicamente, é aquele produto que eu penso em algo, eu penso numa categoria de um determinado produto e já vem aquela marca à mente. Por exemplo, se eu falo de refrigerante, o que vem à mente? Coca-Cola, né? Se eu falo de sabão, por exemplo, vem à cabeça Omo, né? A gente tem aí, nesse conceito, eu até poderia entrar, vou falar um pouquinho, já trazendo spoilers aqui para vocês, né? Um pouquinho mais para frente eu vou trazer um pouquinho mais quando eu abordar a questão do brand, vou falar um pouquinho sobre brand equity, vou falar um pouquinho sobre market share, mas hoje eu vou focar só no Top of Mind com vocês. Por que eu entrei nesses dois tópicos, na verdade? Porque eles, na verdade, estão diretamente atrelados a essa questão do Top of Mind. Por quê? Quando eu tenho um bom Top of Mind, consequentemente, em paralelo, eu acabo tendo também ali uma boa fração de mercado, muitas vezes, que seria ali o market share, né, que a gente vai entrar um pouquinho depois. Mas um outro ponto também, bem satisfatório, bem significativo, eu diria, é a questão do brand equity. Quando a gente fala do brand equity em si, que eu vou trazer depois, é todo o trabalho que é feito na construção, né, dos adjetivos da marca ali. Mas, quando a gente fala de tornar um produto Top of Mind, o que eu preciso fazer para tornar esse produto um Top of Mind? Primeira coisa, né? Eu preciso trabalhar uma boa identidade de marca. Um ponto interessante que a gente se coloca aqui, né? A gente se pergunta, aliás, como que uma marca ela consegue permanecer na mente do consumidor ao longo de tantos anos? Eu vou dar um exemplo para vocês que, independente da área de moda, independente do mercado, mas eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho para trazer aqui, é a questão do Bombril, né? Se vocês observarem, o filho, o neto, né, o sobrinho, todo mundo compra Bombril. Eles compram Bombril como um produto que ele tem ali a sua utilidade, mas o que é o Bombril? É a marca. E eles têm ali como um produto, como a característica do produto em si, quando na verdade é uma palha de aço. E aí é um ponto muito interessante, porque se nós pegarmos ali mercado, a gente tem outras marcas, vamos falar ali dos concorrentes, né? Bombril e Assolan. Só que as pessoas não compram o Assolan, as pessoas compram Bombril. E é interessante porque assim, você vê que isso percorreu ao longo dos anos, né? E aí a pergunta que fica é: como uma marca, ela consegue, uma marca que a gente está falando que hoje, né, nos anos atuais, a gente não vê uma propaganda na TV, né? Ela fez um trabalho tão forte lá na década de 90, né? Ela fez um trabalho tão forte de comunicação nos canais de mídias, num momento, olha que ponto interessante, num momento em que nós não tínhamos um poder tão grande, né, de mídia que a gente tem hoje, falando de boom tecnológico. E aí, a gente está falando de uma marca que conseguiu se consolidar. E aí, eu nem vou entrar em outros cases aqui, porque senão eu me aprofundaria ainda mais. Mas eu queria trazer como exemplo o Bombril, porque eu acho ele, assim, um dos melhores exemplos quando a gente fala de Top of Mind no Brasil. Porque é uma marca que, de fato, ela conseguiu ultrapassar gerações, né, sendo ali o Top of Mind. É claro que se nós pegarmos, por exemplo, quando eu falo, comecei no início do vídeo falando sobre o refrigerante, quando eu falo de refrigerante vem à mente Coca-Cola. Claro que isso aqui no Brasil, né, eu estou me referindo isso aqui no Brasil, se pegar outros países, a Pepsi acaba, por exemplo, passando a Coca-Cola em alguns casos.
Mas no caso do Bombril, pegando como exemplo região local, falando do Brasil, eu tenho ele como um exemplo formidável. Então, assim, o que eu preciso fazer, né? A pergunta que a gente brinca, a pergunta de 10 bilhões de dólares. O que eu preciso fazer para tornar o meu produto um top of mind? Primeira coisa, a questão do brand, ela tem um peso muito significativo, né? O que é o brand? Trabalhar o conceito da marca na mente do consumidor. Uma vez que eu consigo, que foi exatamente, comecei pegando aqui o exemplo do Bombril, que ele conseguiu ultrapassar gerações, né? Ele conseguiu ali percorrer por gerações e permaneceu ali na mente do consumidor, entregando, aí é o ponto, né, o fio da meada onde eu tô querendo chegar, né, onde eu quero tocar. Ele conseguiu todos esses anos entregar, suprir uma necessidade do consumidor, né? Então, assim, quando a gente fala de construir, acima de tudo, né, construir, trabalhar um conceito de marca na mente do consumidor, que é a função do brand, é exatamente quando a gente fala que eu consegui entregar uma mais, eu consegui trabalhar com muito afinco os adjetivos, quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são os diferenciais que eu tenho como marca, né? E o que o meu produto entrega de valor para o consumidor. Uma vez que eu até venho sempre falando isso aqui com vocês, falei em outros vídeos, vou continuar falando porque eu sempre vou atrelar alguns exemplos aqui. Mas uma vez que eu quero ter sucesso, né, no mercado que tem uma concorrência tão acirrada, eu preciso, acima de tudo, entender o meu produto, conhecer o meu produto, saber quem é o meu público, para que eu consiga, eu sempre falo isso, trazer essa unificação de linguagem, de produto e cliente. E o Bombril, ele conseguiu fazer isso de uma forma muito maravilhosa, porque como a gente falou aqui, dei como exemplo, ele ultrapassou aí gerações. Mas o que eu quero trazer para vocês é, quando a gente fala de trabalhar o conceito da marca na mente do consumidor, que é o brand, eu preciso reforçar qual que é o diferencial do meu produto, o que eu entrego, o que eu tenho de diferencial que faz com que o cliente ele opte pelo meu produto, o que eu entrego de vantagem para ele, de preço acessível, de disponibilidade, a gente já falou do composto de marketing aqui, né? Quais são as características do meu produto que torna para o consumidor tão atrativo? Além disso, como que funciona, né, a comunicação desse produto? Um ponto interessante, eu já até começo aqui trazendo como dicas para vocês, né? Primeiro ponto, reforça aí essa questão de um brand, trabalhar uma forte identidade de marca. E hoje, até falei em vídeos anteriores, falei inclusive no último vídeo aqui com vocês, eu falei do peso do Omnichannel, né? Que hoje, com essa possibilidade que a gente tem dos multicanais, né? Trabalhar um bom transmídia. Vou mais um spoilerzinho aí para vocês. Vou trazer aqui depois também, né, um pouco sobre transmídia, sobre crossmídia, de como trabalhar, mas eu já quero antecipar, já atrelando aqui o que eu estou trazendo, né, compartilhando com vocês, como que eu vou conseguir otimizar os meus canais? Primeiro ponto, né, reforçar a identidade da marca, né, que é trabalhar um bom brand, trabalhar uma forte identidade de marca, né? Um outro ponto, conheça bem o seu consumidor, porque uma vez que você vai se comunicar com esse consumidor em diferentes canais de comunicação, conforme eu falei lá no Omnichannel, eu preciso adequar a minha linguagem para cada categoria de público, né? Porque cada mídia, né, tem uma linguagem diferente. E como que eu vou trabalhar? Como que eu vou unificar essa mensagem? Como que eu vou reforçar essa mensagem? Um outro ponto, defina causas, se posicione diante do seu cliente, esteja ali alinhado, né, com os hábitos, com os gostos do seu cliente. Porque um ponto interessante quando a gente fala de construir uma forte identidade de marca, trabalhar um bom top of mind, é quando eu consigo fazer parte do cotidiano do cliente e não só fazer parte, mas andar em conjunto ali daquilo com que ele acredita, daquilo com que ele defende. É por isso até, nem vou entrar muito nisso agora, porque ficam aí como pautas para outros assuntos
mais spoilers, né, que a gente vai trazer. Por isso que as marcas estão tão inseridas hoje nesse universo da diversidade, do empoderamento, né, de sustentabilidade, que são pautas muito atuais. E eu, inclusive, já pego como exemplo também, que é um case maravilhoso que eu trago para vocês, que é a Natura, né? A Natura, se nós pegarmos aqui, ela é uma marca que, assim, eu acho ela, particularmente falando e compartilhando com vocês, eu acho ela uma marca incrível no sentido que, quando a gente fala de uma boa construção de identidade de marca, a Natura ela conseguiu fazer isso de uma forma muito singular. Por quê? Ela defende causas como a sustentabilidade, por exemplo, muito antes de, entre aspas, virar modinha. Porque hoje a gente tem uma Greta Thunberg, né, uma garota que surgiu com uma voz, né, fazendo um barulho para o mundo, né, que vai ali de impacto a um presidente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, e ela vai confrontando e vai gerando movimentos. E muito antes de surgir uma garota para defender causas ambientais, a gente tem uma marca aqui no Brasil, isso eu estou falando de região local, né? Aqui no Brasil que se posiciona e muito bem, né? Defendendo causas, buscando soluções. E um ponto interessante, que isso aí eu vou até atrelar, vou voltar mais spoilers, né? Vou voltar nesse assunto depois, quando eu falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Como que funciona essa questão dentro do universo da Natura, né? Dentro da empresa, porque os próprios colaboradores que trabalham dentro da Natura, eles são apaixonados pela causa porque é uma causa real. Então, uma vez que eles compram essa ideia, que eles entendem o produto, que eles defendem uma causa, que ela existe, que ela é real, que ela tem um porquê de ser defendida, percebam isso, ele entrega um valor, a Natura ela entrega um valor inenarrável quando a gente fala de causas ambientais. Por exemplo, né, dentre outras causas que ela defende. E aí, uma vez que os próprios colaboradores, os clientes internos que a gente fala, acreditam, compram esse discurso, acreditam no produto, acreditam no serviço, né, na prestação de serviço no produto que eles emitem, transmitem ao consumidor, o cliente compra. Então, assim, é muito significativo, né, quando eu consigo alinhar a qualidade do meu produto, o meu diferencial, e eu vou transmitir esse discurso para o consumidor com muito afinco, né? Então é muito, como eu falei, inenarrável esse trabalho que a Natura faz. E aí, um outro ponto, né, que eu consigo atrelar tudo isso, me aprofundar um pouquinho mais. Invistam em pesquisas para conhecer os consumidores, né, para entender um pouquinho mais sobre o que eles buscam, principalmente hoje, se nós falarmos desse ambiente, mais spoilers para vocês. Lá na frente, quando eu falar um pouquinho sobre antropologia e etnografia do consumo, que eu vou falar um pouquinho sobre esse surgimento de novas culturas, de como as marcas estão conseguindo aí, né, se movimentar e se conectar com essas subculturas, com esses grupos que vão surgindo dia após dia aí no universo digital. Então, percebam que eu preciso, até falei em outros vídeos, ter aquela boa adequação de linguagem ao universo, né, tecnológico. Eu preciso entender quais são os movimentos, quais são as tendências. Uma marca que não se renova, né, um produto que ele não se inova, ele fica obsoleto sem dúvida, né? Eu até mais spoilers aqui. Vou trazer um pouquinho depois sobre algumas ferramentas de marketing para vocês e vou trazer como, por exemplo, como que funciona no caso de algumas marcas que reposicionam seus produtos, né, para conseguir com que eles interajam ali com o cliente naquele momento, naquela linguagem mais atual. Então, percebam que para tornar um produto top of mind, eu tenho que ter uma ótima gestão de relacionamento com o consumidor, uma ótima construção de identidade de marca, uma identidade forte de marca. Eu preciso trabalhar em pesquisas, né? Eu preciso trabalhar na qualidade do meu produto e eu preciso sim destacar qual que é esse diferencial. Claro que, além de conhecer bem o meu produto, eu também preciso conhecer bem o meu concorrente. Porque uma vez que eu consigo, né, sobressair com o meu produto diante da minha concorrência, eu consigo, né, me destacar para o meu consumidor.
Então fica aqui a dica, essas dicas para vocês sobre Top of Mind. Não é fácil, mas não é impossível. Claro que com tudo isso o cliente sai ganhando, né? Com as marcas cada vez mais empenhadas, né, em fornecer o melhor. Mas se você como marca quer se posicionar, né? Então, assim, entenda um pouquinho mais sobre esse universo, né? Sobre essas linguagens de subculturas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ficam aqui essas dicas, né, sobre Top of Mind. Não é um trabalho assim que eu falo muito, que é muito de formiguinha, né, principalmente quando a gente atrela ali o marketing digital, né. Falei um pouquinho do Omnichannel, dessa forte presença, de estar sempre em contato com o consumidor, de estar sempre batendo ali na porta. E um outro ponto importante, só para a gente fechar aqui, eu preciso entender, claro, qual que é o meu carro-chefe, por que, por qual razão, por qual produto eu vou querer que os consumidores me conheçam, né? Se nós nem vou entrar nisso agora, isso a gente deixa para um outro ponto, né? Mais spoilers. Quando eu falar um pouquinho sobre extensão de produto, né? Outras linhas de produtos. Mas o que eu quero que vocês entendam tem um foco em trabalhar. A marca X é referência em quê? Em que você quer ser referência? Além de você querer ser referência num determinado mercado, o seu produto tem o diferencial. Qual que é esse diferencial? Então eu preciso ter isso muito claro, essas perguntinhas aqui. Então, gente, é isso. Queria trazer aqui algumas dicas para vocês. Ficam as dicas, né? Como eu sempre falo para vocês, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, caso vocês queiram saber de mais alguma pauta, deixa aqui nos comentários, vamos fazer aquela troca bacana aí. Tô aqui, sempre me coloco disponível para vocês, para a gente fazer essa troca, né? Caso vocês tenham gostado, né, dá aquele like. Se inscreve também aqui no canal, que a gente está sempre trocando. Eu trago aqui uma pauta semanal para vocês. E a gente está sempre aí nesse entorno desse universo do marketing, da moda, do varejo, gestão e negócios, pessoas, desenvolvimento humano no todo. Então, muito obrigada a todos pela presença. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.